No capítulo 21 do livro da Revelação, o Apocalipse, que sinceramente nós já estamos vivendo, no verso 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Amém, gente? Então vamos nos assentar nesse mesmo espírito. A Marilza essa semana a gente estava conversando e ela estava dizendo, né? Puxa, tive um sonho, e por tudo que ela me contou, que ela viu, e lembrando absolutamente de cada detalhe, é um sonho revelação mesmo, né? Um sonho visão a respeito da volta eminente de Jesus. E aí no dia seguinte ela disse: puxa, mas eu me lembrei, por causa desse sonho, eu me lembrei de uma visão que eu tive quando nós estávamos lá na praia, que foi uma visão aberta. Eu não estava dormindo, eu estava de olhos abertos, também relativa à volta de Jesus, que nós infelizmente nas igrejas não temos dado muita importância a pregar o Apocalipse, esse tipo de coisa. Mas a grande verdade é que, pregando ou não pregando, as coisas estão se desenrolando, as coisas estão se desenvolvendo. O dia final está muito próximo. E se você for ler Apocalipse, e também tudo aquilo que Jesus fala lá nos capítulos 24, 25, 26 de Mateus, você vai ver claramente que nós estamos já vivendo um pré-apocalipse. E eu pensei comigo: meu Deus, nós precisamos, quando eu digo nós, eu digo todos nós, pregadores, ensinadores, dar mais importância ao Apocalipse, até porque nós estamos inseridos nele. Nós precisamos pregar mais Apocalipse, mas não no sentido de amedrontar o povo, mas de ensinar, de alertar, de fazer lembrar que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Por acaso, me lembrei agora, estava na livraria evangélica para variar, comprando um livro, e de repente encontrei um pastor que mora nos Estados Unidos, o Antônio, e eu perguntei do irmão dele, que eu sinceramente eu julgava já no céu, né? Disse: não, o Ayrton está muito bem, está morando lá em Itapema, tal, né? Então eu até vou procurá-lo lá para a gente conversar, porque é um homem de um conhecimento de Apocalipse absurdo. Até tentei uma vez trazer ele aqui para a igreja, para a gente fazer um culto semanal só sobre Apocalipse, mas aí deu uns contratempos e acabou não dando certo, né? E esse tipo de pregador, como o Ayrton, eles estão desaparecendo, né? O homem que trouxe a igreja quadrangular para Curitiba em 55, pastor Júlio Rosa, era o outro homem. Eu tenho uns 3 ou 4 livros dele escritos sobre Apocalipse. O primeiro que ele escreveu, mas isso lá em 1960, era o Grande Perigo Vivo. Muito pouca gente, mas muito pouca gente tem esse livro, mas eu tenho. Então o Apocalipse é um livro sempre atual. É tão atual que nos tempos de Paulo, o povo de Tessalônica, era comum vê-los fazendo assim, colocando a mão aqui, como um boné, por causa do sol, olhando para o céu para ver se Jesus estava voltando, para vocês terem uma ideia. Então é um livro atemporal. Ele foi real no tempo do início da igreja, como é real nos dias de hoje. Só que hoje já não é tão real como naquele tempo.
Então nós precisamos aprender, ainda que não pregando exatamente, porque o Apocalipse tem perigos, tem ciladas, eu diria assim para pregador, né? Tem ciladas. É um livro bastante complicado de se entender. Eu devo ter miseravelmente uns 60 livros sobre Apocalipse, e já percebi uma coisa: muitos se contradizem. Porque, por exemplo, vai falar de Apocalipse com um adventista, não dá. Ou com outros por aí também não dá. Então essa teologia ela é até certo ponto complicada. Ela não tem um padrão propriamente dito, tem muito achismo no meio disso. Mas aqui não tem achismo. Aqui é aquela teologia que eu digo sempre para vocês: está escrito tá, não tá, não tá, não é? Mas a gente precisa estar acordado para isso. O maldito vírus aí mostrou essa situação. Ninguém esperava, e milhões se foram. Só no Brasil já passou de 600 mil mortos, para vocês terem uma ideia, né? De repente, é na hora do sufoco, é na hora da intubação, é na hora do passando mal numa UTI, que a gente lembra do Apocalipse. Então é melhor a gente começar devagarinho a lembrar do Apocalipse no almoço, no jantar, no café da manhã, no dia a dia. Porque a gente goste ou não goste, acredite ou não acredite, Jesus falou isso há 2000 anos e até agora não aconteceu. No passado foi a mesma coisa com Noé. O Noé está construindo esse barco aí, não se sabe para quê, não tem nem água para ele navegar. Está construindo esse barco aí para quê? Já passaram 50 anos, não aconteceu nada. 50 anos depois, já passou 100 anos, não aconteceu nada. E quando chegou no 120, e a arca se fechou, estava lá todo mundo pendurado na arca, pelo lado de fora, tentando se livrar, se salvar, e não conseguiram porque o tempo passou. Então é bom a gente estar esperto, porque o Apocalipse não fala exatamente dessas coisas aterrorizantes que vão acontecer. Não é bem por aí o caminho. As coisas não devem ser por medo, como a gente não deve aceitar Jesus por medo do diabo. Não é por aí o caminho, né? As coisas estão meio perversas também no meio evangélico, né? A gente quer vir para a igreja por causa de milagre. A gente quer vir para a igreja por causa de prosperidade. Não precisa. Venha só por causa de Jesus, que o milagre vai acontecer automaticamente, a prosperidade da mesma forma. Jesus é a razão de tudo. Se a gente vier por Ele, o resto é acrescentado naturalmente, né? E é uma coisa que nós precisamos aprender, né? E o céu, que o Apocalipse tanto fala, vamos falar de coisa boa, né? O céu que o Apocalipse fala, ele é real. Ele sempre existiu, ele existe. Ele está preparado para nós. Muitos já estão na glória. Não à toa. Eu acho lindo isso, porque nos momentos mais difíceis é que a glória de Deus se manifesta. Foi o caso de Estevão, o diácono que foi apedrejado com o consentimento de Saulo. E aquela gente não entendia. Como é que aquele cristão ali, que tinha pregado uma mensagem espetacular e por causa daquilo agora estava pagando o preço, eles não entendiam por que aquele homem estava morrendo apedrejado. Dói, gente. E no entanto ele tinha um sorriso nos lábios e olhava para cima e dizia: eu vejo os céus abertos e o meu Senhor Jesus de pé ao lado do Pai para receber a minha alma. Por 2 vezes, escrevendo aos Filipenses e aos Coríntios, Paulo fala claramente que ele tinha um desejo imenso, irresistível, apesar de não deixar sua missão de lado em tempo nenhum, ele tinha um desejo irresistível de morrer, de deixar esta vida. Por quê?
suicida, depressivo, nada disso. É que também lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala do arrebatamento de sentidos dele, se no corpo, se não sei, se no espírito, não sei. Eu só sei de uma coisa: o Senhor me levou ao céu, e agora na minha cabeça, no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu ser, é irresistível essa vontade de voltar para lá em definitivo, porque o céu é muito melhor. Então, gente, nesse mundo que nós estamos vivendo, imaginem vocês, a gente se apega a esse mundo. Quem quer morrer aí? E nós estamos vivendo nessa porcaria desse mundo, de guerras, de fome, de comunismo, de seitas diabólicas como o islamismo, né? Olha o Afeganistão, enfim, não precisa, vocês sabem. Sendo isso que nós nos agarramos aqui. Agora imagine se nesse instante todos nós fôssemos arrebatados em espírito e levados ao céu. Ninguém mais queria voltar para cá. Nós temos que ter esse entendimento. Aqui tá bom, apesar de todos os confrontos, a briga, a luta. Agora mesmo, lá em casa, eu tomando meu chá, fiquei olhando pela janela e vi um passarinhão grande se enrolando no chão. Disse: pronto, mais uma pomba que deu uma trombada na janela. Tem duas janelas enormes ali embaixo, mais uma que veio e veio, né? Pum, bateu. Aí eu só fiquei observando, ela vai se recuperar, né? A maioria absoluta delas se recupera, mas nada, aí rolava para cá, e rolava para lá, e rolava para cá, e rolava para lá. Abri a porta e fui lá fora ver, pô, se tiver tão feio assim, eu acabo, né, mandando pro céu das pombas, né? Porque não... Quando cheguei lá, sabe o que era? 2 sanhaços se pegando na bordoada, e um já estava quase morto. E rolavam para cá, e rolavam para lá, e rolavam para cá. Eu disse: mas se os passarinhos não se entendem, quem é que vai se entender então? Foi feia a briga. Aí o outro fugiu, o outro ficou lá. Botei ele num lugarzinho lá mais sossegado, para ver se ele se recupera, né? Vamos ver quando voltar agora como é que está a vida do rapazinho. Mas é esse mundo que a gente se apega, gente, né? Mas o bom é saber o fim do filme. É ruim demais quando você assiste um filme e tem um do lado e diz: eu já sei como termina, o mocinho vai terminar beijando o cavalo, qualquer coisa parecida assim, já estraga o fim do filme, né? Mas nós sabemos o fim do filme. O Apocalipse conta o fim do filme da nossa vida, e eu garanto para vocês, para aqueles que estão preparados, é muito bom. Muito bom. O céu é um lugar preparado para as pessoas preparadas. O céu, pelo que nós lemos no Apocalipse, é um lugar de bem-aventurança eterna, em um estado, essa felicidade que nós procuramos aqui, e que é tão rápida, são momentos poucos que nós temos na vida, de verdadeira felicidade. No céu vai ser um estado permanente para as nossas vidas, gente, permanente. O céu é a casa do Pai, o céu é o paraíso, é o seio de Abraão, é a nova Jerusalém. O céu é o lugar onde está o trono de Deus, e onde os salvos vão reinar com Cristo pelos séculos sem fim, gente. É eternidade, né? E tem muitos motivos que a gente podia elencar aqui para dizer com toda clareza que o céu é, sem dúvida nenhuma, o melhor que nos espera. Tem 1 milhão de motivos para isso, mas vamos dizer, por exemplo, que o céu é melhor porque lá não vai ter uma coisa chamada pecado, uma palavra que nem se usa mais, tendo em vista
a degradação moral total da sociedade em todo o mundo, falar em pecado hoje é rir da nossa cara. E o pior é que na própria igreja, de muitos, não se fala em pecado, porque se falar em pecado vai perder o maior dizimista. E digam que eu estou errado, né? Então é muito complicado, mas o céu é melhor, porque lá não vai entrar o pecado. Esse pecado que nos judia, seja por pensamento, seja por atos, seja por sentimentos, seja por ouvir, seja por falar, seja por olhar, seja por fazer, propriamente dito, é uma guerra entre carne e espírito, que judia de cada um de nós, que nos faz sentir quase sempre culpados, e não é bem por aí o caminho. Por isso que a gente não é feliz, porque a gente se sente sempre, enquanto na carne, na contramão de Deus, na contramão do Espírito. É difícil, né? Mas o pecado que entrou no mundo trazendo a morte, não vai entrar no céu, não tem chance nenhuma. Nada contaminado, está escrito aqui, vai entrar na cidade santa. Nada. No céu não vai haver tristeza, no céu não vai ter dor, não vai haver choro, como nós lemos aqui, não vai ter pranto, não é? Não vai ter doença, e portanto no céu não vai haver nem luto, nem cemitério, nem velório. Tenta pensar numa vida dessa. Alguns até pensaram, mas vai ser chato. Não vai não. Não vai mesmo, né? E esse pecado que hoje nos persegue, a cada um de nós, qualquer um de nós, não é porque eu sou pastor e conhecido, isso e aquilo, que eu não deixo de olhar, eu não deixo de ouvir, eu não deixo de pensar, eu não deixo de sentir. Nós somos todos iguais, nós enfrentamos as mesmas lutas, a diferença é que uns caem e outros se recusam a cair. E um dos grandes segredos com relação ao pecado é justamente evitar a aproximação. Fica de longe, fica de longe. Olha, eu sou casado há 51 anos. Eu e a Marilza temos a mesma idade. Eu não vou dizer a idade por causa dela. Mulher não gosta. Então eu não vou dizer a idade dela, só vou dizer a minha. Né? Ora, a Marilza, quando eu a conhecia, a gente namorando, noivando, casando, a Marilza era uma baita de uma gata, né? Realmente, a Marilza era muito bonita mesmo. Ela tinha aquele jeitão da Julie Christie, a Lara, do Tema de Lara, né? Do Dr. Zhivago, né? Eu não era de jogar fora também, né? Hoje o tempo já agiu nas nossas vidas. Então eu boto uma gata como ela, quando ela tinha 20, 21 anos, e a gente a mesma idade, e boto ela do lado, a tendência do homem predador é olhar para a Marilza de 50 anos atrás, natural. Então o melhor é não olhar e não se aproximar. Não que ela deixou de ser bonita, para mim continua sendo a mesma mulher. Isso eu falo de todo o meu coração. Eu e a Marilza temos uma relação que ninguém acredita. Apesar da idade, ninguém acredita na relação que nós temos, né? Mas se eu marcar a bobeira, se eu permitir a aproximação, eu não sei não se esse Rogério aqui, né? Então o melhor é, fica na tua que eu fico na minha. Cada um no seu quadrado. E o quadrado meio longe um do outro de preferência, né? Então, gente, nós já fomos libertos de tudo isso em Jesus. E seja lá o que você praticou, pensou, bota a cara no chão, pede perdão, Ele te perdoa de novo, sim. Mas isso não é licença para continuar pecando. Até porque a gente não sabe quando Ele vem.
O pior não é isso, o pior é que a gente não sabe quando a gente vai, né? De repente, graças a Deus que Curitiba não existe essa coisa de bala perdida, né? Mas de repente uma bala perdida aí, né? Qualquer coisa parecida assim. Mas de fato fomos libertos na justificação, da condenação do pecado por Jesus, né? E estamos sendo libertos na santificação do poder do pecado. À medida que avançamos no conhecimento de Cristo, nós cada vez mais, à medida que nós buscamos mais o Espírito de Deus, mais fortalecidos nós somos com relação a esse confronto, às vezes desigual, que se torna superior quando o Espírito de Deus é superior ao Rogério Amorim aqui dentro desse corpo aqui, né? Então seremos libertos na glorificação da presença completa do pecado. Vai ser um outro tipo de vida, né? Então o corpo de glória que nós vamos receber, como está escrito lá em Coríntios, né, não estará mais poluído por esse pecado e nem sujeito a ele. Aí pode aparecer quantas loiras quiser, não vai ter esse problema, porque nós vamos estar isentos daquelas coisas que nos atraem, que nos afastam de Deus e nos aproximam do pecado. O segundo ponto, o céu é melhor porque lá não vai ter mais despedida. Gente, que isso? Eu cansei de despedida esse ano e o ano passado. Enterros, velórios, pastores com quem a gente se criou, e membros da igreja. Eu olho aqui de manhã, eu sei até para onde olhar, e não estou vendo algumas pessoas mais. E o pior é que a gente não pôde realmente, nem dentro daquilo que a gente entende, a gente nem pôde se despedir, não pôde nem se aproximar do irmão, da irmã, do diácono, do pastor, porque não nos era permitido. Então, gente, esse tipo de coisa perversa nós nunca mais vamos enfrentar, porque estaremos num céu perfeito. Amém? A vida nesse mundo, ela é marcada por desencontros, lutas, decepções, humilhações, desencontros, alegrias, tristeza, não é? Aqui a gente celebra o nascimento e chora pela morte, bem diferente do cigano, né? O cigano chora quando nasce e faz festa quando morre, bem no contrário, né? Aqui nós vemos nossos amigos, a gente vê os nossos familiares, a gente sabe que vai acontecer. O normal, como aconteceu comigo, enterrei meu pai, depois enterrei minha mãe. O anormal foi que eu enterrei uma filha. Isso era normal, porque o normal é o filho enterrar os pais. Só que esse normal, quando chega a hora, a gente não aceita, a gente se entristece, a gente muitas vezes se revolta. Por quê? Por quê? Por quê? Uai, por quê? Porque terminou o tempo, né? E essas coisas deixam no nosso coração dores terríveis, que depois com o tempo vai melhorando, né? Vai melhorando, né? Aqui nós choramos à beira da sepultura. Meu Deus, quantas cenas tristes a gente já viu na vida, né? Aqui nós temos um coração muitas vezes assim, rasgado pela saudade daqueles com quem convivemos tanto tempo e que de repente no momento se foi embora. No entanto, gente, no céu você não vai se despedir de ninguém, em tempo nenhum. Não vai haver mais adeus. Estaremos sempre juntos, sem desavença, sem mágoa, sem ressentimentos, né? Sem sanhaço querendo matar sanhaço, né? Sem gente querendo matar gente, sem conflitos, sem separações. Lá no céu, a palavra diz isso, a nossa comunhão será perfeita, a gente vai se entender realmente, seremos uma só família, um só rebanho. Lá não tem Assembleia de Deus, não tem batista, não tem presbiteriano, não tem adventista, não tem quadrangular, uma igreja só, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Então,
À medida que a gente vai lendo o Apocalipse, você vai perdendo medo dessas coisas, a expectação das coisas se desfazendo. Deus prometeu que nunca mais nós íamos sofrer com água, né? Acabar isso, essa coisa toda aí com água. Mas se prepare que o fogo está chegando. Não tenha dúvida disso, né? A própria ciência, ela tem a plena consciência de que esse negócio todo vai acabar com fogo. Mais dia, menos dia. Não precisa ir muito longe. Se vocês não sabem, o mundo hoje tem bombas atômicas, não é bem atômica, é um pouco acima disso, como é que a gente chama? É isso aí. Eu não entendi. Nós temos armamento nuclear suficiente para acabar com o planeta Terra 30, 40, 50 vezes e não sobrar nem a carteira de identidade de alguém. Sabia disso? Nós estamos sentados num barril de pólvora, gente. Tem vulcões, como lá do Yosemite Valley, acho que é, nos Estados Unidos, que é o maior vulcão do mundo, que está adormecido há milhões de anos. Mas aquela é um lugar maravilhoso, gente, é demais. O Yellowstone é um dos dois. Se aquilo de novo, só aquele acaba com todos nós. Então, é melhor ir para o céu, né? É melhor ir para o céu, né? O céu é melhor porque lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A humanidade chora demais. Eu não digo que chora demais de barriga cheia, chora demais pelas dores que sente, por aquilo que a gente chama as vicissitudes da vida, não é? No mundo, a vida é marcada por dor. Quem que não sente dor aí? Qualquer uma que seja. Não tem. E nem diga eu não sinto, que é capaz de começar a doer até o dente do siso. Era para rir. Porque dor no siso é dose para mamute, né, gente? Pelo amor de Deus, já passei por isso. O pecado é que trouxe sofrimento ao mundo. Choramos a dor das perdas, a dor da enfermidade, da doença, a dor do luto. É aqui, não era para ser assim. É aqui que a mulher dá à luz com dores. E o homem tem que trazer o pão para casa com o suor do seu rosto. Não era para ser assim. Eu cada vez que vejo esses documentários que eu gosto muito de ver na África, essa coisa nada toda, ou mesmo lá no sítio, a gente já viu, né? É um negócio impressionante. Você já viu uma vaca parindo? O bichinho está nascendo e ela está comendo. Não tem dor, não tem nada. Os animais são assim. No entanto, por causa do pecado, a mulher prefere hoje fazer a cesariana, que é muito mais complicado depois, né? Para a recuperação, enfim, traz os seus desgastes. Por quê? Porque a dor do parto, ela não é tão doída como as pedras dos rins que eu expeli antes de ser curado por Jesus, né? Mas se for parecido, já dá vontade de morrer. Não é? Só que é a chamada dor sem vergonha, né? 1 ano, 2 anos depois, de novo. E algumas de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Nesse mundo a terra produz espinhos, né? Que machucam a gente. Eu sempre que vou para o sítio, eu volto cheio de arranhão, principalmente dos braços, catando laranja, catando limão. Que droga, por que tem aqueles espinhos no meio, né? Que eu esqueço. E hoje eu já na minha idade, a pele já está mais fina do que era. Mas fica cada risco que dá medo de ver, né? Não era para ter espinho, era só para ter limão, era só para ter laranja, era só para ter rosa. Mas o pecado trouxe os espinhos, né? Choramos porque os homens zombam do nosso Deus e aviltam, eu diria assim, as leis de Deus.
torcendo-as completamente para defender o homossexualismo e tantas outras coisas, quando a palavra de Deus é muito clara com relação a essas coisas, né? Choramos, porque como está escrito, o mundo jaz no maligno. O que eu quero dizer com isso? Choramos porque o Deus desse mundo que nós vivemos é o diabo. E nós aqui, a partir do momento que aceitamos Jesus, nos tornamos intrusos. Então nós somos alvo do maligno, que tenta de todas as maneiras nos fazer desistir da nossa fé, né? Porém no céu, acredite, Deus vai enxugar dos nossos olhos cada lágrima que tentar cair. Não vai ter disso. A dor que nos arrebenta com o nosso peito vai ser banida para sempre. Portanto, o céu será um lugar de paz, de felicidade, de alegria, como num dizer mais forte que a Bíblia usa, de gozo. O céu é melhor. Nós temos um desejo, não é? Eu não vou ler porque senão não vai dar tempo. Eu tenho um depoimento de um escritor dos tempos de Jesus, dizendo exatamente como Jesus era, não é? Os tempos dos escritores tipo Flávio Joséfo e outros, né? Como Jesus era. Jesus era bonito, gente. Você não é bonito? Sim ou não? Então, se nós somos filhos dele, ele era muito mais bonito. Não, ele não era. Ele é. Como diz os mineiros lá, eita Jesus lindo, né? É por aí. E aquele que nós gostaríamos de ver face a face, finalmente nós o veremos todos os dias, face a face, quero vê-lo, não é? No céu entraremos para uma tremenda festa. A gente se prepara para a festa de casamentos. Sexta-feira nós fizemos um jantar lá no Madaloso para todos os professores do Instituto Teológico e a missão infantil aqui. A gente se prepara para esse tipo de coisa, né? Mas nós temos que nos preparar muito mais para a festa das bodas do Cordeiro. Essa festa será no melhor lugar, com as melhores companhias, com a melhor música, com as melhores roupas, com as melhores, vamos assim dizer, iguarias. Por isso que eu comecei dizendo que o céu está preparado para pessoas preparadas, né? E essa festa, gente, não vai acabar nunca. Nós vamos exaltar aquele que nos remiu pelo poder do seu sangue, né? Nós vamos proclamar para sempre a sua graça. Nós vamos levantar a nossa voz para dizer que o nosso Deus, e somente Ele, como nós devemos dizer hoje, é digno de honra, de louvor, de glória. É uma vida completamente difícil de entendermos hoje, dado ao pecado que está em nós. Nós vivemos no meio do pecado, o pecado está em nós, faz parte da carne, infelizmente, não é? É difícil de entender isso, mas lá nós vamos ver Jesus em toda a sua glória. Nós vamos contemplar realmente a sua face, vamos nos prostrar aos seus pés e vamos depositar diante deles. Não é a nossa oferta, a nossa oração, mas vamos depositar diante dele as nossas coroas. Como Paulo disse, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta receber as coroas que o justo juiz me tem preparada, né? E para a gente encerrar, o céu é bem melhor, gente, porque lá nós vamos poder servir a Deus do jeito que nós gostaríamos de servir aqui e não conseguimos, nenhum de nós, com perfeição, sabendo que realmente estamos agradando o coração do Pai. A gente vem para a igreja, nós temos um breve momento de louvor, de adoração,
Mas às vezes a gente chega tão cansado, tão distraído, ou tão preocupado com alguma coisa, que você canta por cantar. Você canta maquinalmente, vamos assim dizer. Lá não. Lá nós vamos fazer isso com perfeição, não tenho dúvida disso. O céu, é bom que você saiba, não vai ser um lugar para preguiçoso. Não vai ser um lugar de, aquilo que a gente diz de ócio, de não ter o que fazer. Não se preocupe, vai ter o que fazer sim. Tenho certeza disso porque está escrito, o céu será dinâmico. O céu será vibrante. Os servos de Deus o servirão. O céu será lugar de trabalho. O céu será lugar de realização. Acabou a chatice que você pensava que ia ser. Tudo a mesma coisa? Não. Nós vamos trabalhar lá tanto quanto trabalhamos aqui, só que a recompensa de lá e o trabalho de lá são absurdamente superiores àquilo que tudo que nós exercemos aqui. Vamos descobrir quando chegar lá. Nesse mundo, nosso trabalho para Deus é realmente imperfeito. Eu sei que eu podia estar contribuindo com muito mais, que eu podia ter feito muito mais ao longo da minha vida e ministérios. Fui chamado para isso. Muitas vezes eu choro diante de Deus, meu Deus, quanta coisa o Senhor podia ter feito através da minha vida e eu não permiti, né? Nossas obras, queira ou não queira, elas são manchadas, elas são maculadas pelo pecado, e como disse o profeta Isaías, nossas justiças não passam de trapos de imundície. Porém no céu, tudo que nós vamos fazer serão do agrado do nosso Deus. É uma outra dimensão de vida. Nosso serviço será completo, nosso trabalho será perfeito. Puxa, me lembrei de uma palavra aqui agora que eu não falava há 500 anos. Nossa faina. Puxa, essa eu fui buscar no baú mesmo, né? A nossa faina, né? Ela será realmente digna, porque esse trabalho será prestado àquele que nos amou tanto e enviou o seu Filho para nos libertar do império dessas trevas e do pecado que domina esse mundo e nos levar, como está escrito, para o seu reino de luz. Esse reino que nós vivemos hoje é de trevas. Por isso Jesus disse, Rogério, você vai ser luz, eu sou a luz do mundo, e você vai ser luz e você vai ser sal. Não tem gosto essa vida? Você vai ser sal, você vai ser luz. Por quê? Porque eu preciso de você, para você iluminar miseravelmente a tua família, no mínimo, com a tua luz. E essa é a nossa obrigação, a obrigação de cada um, né? Então, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu vou fazer uma pergunta importante. Na verdade, tendo em vista o que está acontecendo no mundo, eu vou fazer para você uma pergunta urgente. Como eu disse no começo, o céu está preparado para aqueles que estão preparados. Você já é um cidadão do céu, uma cidadã do céu? Você já tem o seu nome escrito no livro da glória? Para onde você está caminhando? Eu não sei. Daqui a pouco eu pego o carro com a Marilza e vou lá para Santa Catarina. Mas isso é humanamente falando. Espiritualmente falando, para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou preparando para a minha viagem? Estou caminhando para o céu? Você está caminhando para o céu? Sério mesmo, essa pergunta, sinceramente falando, é difícil de responder. Você, como Paulo, anseia pelo céu? Tem desejo de ir para o céu? Ter a gente tem. A gente só não quer passar pelo processo, porque a gente está tão apegado nessa nhaca aqui, que
por mais que, como hoje, eu estou falando para você de céu, de céu, de céu, você já deve estar meio enjoado de ouvir falar de céu nessa manhã, mas você gosta ou você não goste, se você é de Cristo, é para lá que você vai. É lá que você vai passar a eternidade. Isto se você for de Cristo. Lembre-se, sempre, Jesus é a porta do céu. É Jesus o caminho para o céu, não são as boas obras. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Buda, não é Allan Kardec. Todos esses morreram e hoje não restam provavelmente nem os ossos, a não ser que tenham mumificado eles. Viraram poeira, pó, porque do pó vieram. Mas aquele a quem entregamos nossas almas vive e vive para sempre. E Ele é a porta do céu, o caminho para o céu. Portanto, nessa manhã, tanto para vocês aqui como para aqueles que nos assistem, o meu conselho é este: renda-se a Jesus. Renda-se. Deixe suas razões, seus conceitos, seus preconceitos de lado e aceite a palavra como ela é, e aceita Jesus como Senhor e Salvador como Ele é, e isto agora, porque eu não sei do meu dia de amanhã, você não sabe da tua próxima hora. Então vamos nos arrepender, se confessarmos os nossos pecados, se, tem uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependa-se, creia no Filho de Deus, e então venha fazer parte dessa bendita família reunida ao longo dos milênios, que vai ter um CEP diferente, cujo número também não existe, porque é único, é o céu. Amém?